Imagina o seguinte dia: de manhã, a procuradoria dá uma notícia boa para você. À tarde, descobre que um ministro do STF mandou investigar quem andou vazando informação do seu processo. Parece contraditório, né? Mas foi exatamente essa a sexta-feira do Lulinha, filho do presidente Lula. E o pano de fundo dessa novela jurídica é, na real, a própria campanha presidencial de 2026. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, é alvo de 3 inquéritos no STF por suspeita de tráfico de influência sob uma suposta articulação com a lobista Roberta Luxinger e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Nessa sexta-feira, dia 21 de agosto, a Procuradoria-Geral da República divulgou o parecer recomendando que o caso deixe o Supremo e vá para a primeira instância da Justiça Federal. Segundo a PGR, a Polícia Federal não encontrou o negócio efetivamente fechado entre o grupo investigado e órgãos públicos. Isso enfraquece a hipótese mais grave contra ele, mas não é arquivamento. A investigação continua e cabe agora ao ministro André Mendonça, relator do caso, decidir se aceita ou não tirar o processo do STF. No dia anterior, na quinta-feira, dia 20, o mesmo ministro Mendonça havia determinado que a Polícia Federal apure vazamento de informações do caso, atendendo a pedido feito pela própria defesa do Lulinha. E o que isso significa? As duas decisões não se contradizem, mas resolvem problemas diferentes. O parecer da PGR discute competência e força probatória. É sobre onde o processo deve tramitar, não se houve ou não crime. Já a ordem de apurar vazamento é sobre como a informação sigilosa está saindo para a imprensa antes da hora, o que a defesa classifica como uma estratégia política contra o empresário. E aqui mora o verdadeiro motor da história. Esse inquérito virou o principal ativo da campanha de Flávio Bolsonaro, adversário de Lula na disputa presidencial. Mensagens vazadas nas últimas semanas indicam a relação de Lulinha com uma empresa que recebeu cerca de 85 milhões de reais em contratos federais, além da suspeita de pagamento de joias a um ex-chefe do gabinete da presidência. Cientistas políticos ouvidos pela imprensa avaliam que a exploração do caso pela oposição deve seguir por toda a campanha, desgastando Lula entre eleitores indecisos. Em julho, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo feito com inteligência artificial mostrando a si mesmo como piloto numa missão para localizar Lulinha, chamando ele de suspeito de ter roubado milhões de idosos do INSS. O vídeo passou de 900 mil visualizações no X. Romeu Zema, do Partido Novo, publicou material parecido, colocando Lulinha dentro de uma suposta plantação de maconha. A defesa de Lulinha entrou na justiça contra os dois, pedindo a remoção em 24 horas e indenização de R$10 mil por danos morais em cada ação, alegando que os vídeos atribuem falso de conotação criminosa sob disfarce de humor. Um juiz já negou provisoriamente o pedido contra Zema, avaliando que o material se insere em contexto de sátira política. Do outro lado, apoiadores de Lula usam a mesma lógica, cobram explicações de Flávio sobre os 65 milhões de reais recebidos do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar o filme sobre a biografia de Jair Bolsonaro. Promessa de prestação de contas feita há mais de 3 meses e ainda não cumprida. Flávio classificou o assunto como página virada e disse que quem precisa prestar contas é o Lula. Segundo cobertura da imprensa dessa sexta-feira, grupos de apoio ao Lula organizaram mobilização nas redes usando termos como Lava Jato Nunca Mais e cobrando investigação sobre Flávio Bolsonaro numa tentativa de equilibrar a repercussão negativa em torno do Lulinha. É importante registrar que esse enquadramento
de que há um vazamento seletivo prejudicando só um lado é a interpretação dos apoiadores do governo, vinculada por imprensa alinhada ao PT. O outro lado do espectro político sustenta que a gravidade das suspeitas contra Lulinha justifica a repercussão. Tirando o factual, sobra uma pergunta incômoda para os dois lados. Por que um inquérito sigiloso vaza pedaço por pedaço, sempre no momento politicamente mais conveniente? Isso não abona nem inocenta ninguém, só mostra que no Brasil sigilo processual parece deck de baralho embaralhado para quem tem interesse na cartada certa. E o vídeo de Iade Flávio ilustra um problema novo e sério. Usar ferramenta de geração sintética para insinuar crime específico contra alguém que oficialmente é só investigado, não condenado, é o tipo de zona cinzenta que a nossa justiça eleitoral ainda não sabe bem como tratar. Deboche é uma coisa, acusação criminal fabricada com voz de robô é outra. No fim das contas, o filho do presidente segue sendo investigado. O processo pode ou não sair do STF. Os vídeos de IA seguem circulando e ninguém, nem PT, nem PL, nem Novo, está livre de cobrança nessa novela. Se depender da política brasileira, essa novela ainda vai ter muitos capítulos até outubro. E aí, qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber de que lado você está nessa história. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilha com aquele seu amigo que precisa conhecer os fatos, porque aqui a gente informa, questiona e, quando merece, debocha. Até o próximo Fatos e Deboches.